Luiz. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, sem perda de tempo, abra comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. E conforme você for encontrando, glorifique o nome do Senhor. Romanos, capítulo de número 1 e o versículo de número 7. Aleluias, glória a Deus. A palavra do Senhor está escrita assim: a todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui, oremos. Senhor Deus e eterno Pai, nós agradecemos o Senhor por mais esta noite, por mais esta oportunidade, aonde a Tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas, e a qual nós somos gratos para dar ao Senhor aquilo que o Senhor merece receber. E que nesta noite o Senhor possa falar conosco de uma forma poderosa, para que possamos nos alimentar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado e reservado para a sua igreja. Se conosco e nos abençoe, para que juntos possamos te dar a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus, amém? Tome o seu assento glorificando ao Senhor. Aleluias, glória a Deus. Existem dois motivos para que nós adoremos ao Senhor, e esses dois motivos que existem para nós adorarmos o Senhor é a vitória, como alguns aqui, como o irmão Edson e a Janaína disseram para nós, e todos aqueles que vivenciaram alguma vitória em suas vidas. Nós adoramos ao Senhor quando nós recebemos uma vitória. É maravilhoso adorar o Senhor quando tudo se vai bem. É maravilhoso adorar ao Senhor quando nós abrimos a nossa geladeira e ela está cheia. É maravilhoso adorar ao Senhor quando nós abrimos o nosso armário e tem todas as coisas. É maravilhoso nós adorarmos a Deus quando as nossas contas, as dívidas que nós fazemos, elas estão todas pagas, certamente. É maravilhoso adorar a Deus quando você passa lá o seu cartão no banco para tirar um saldo, um extrato, e você vê que ali tem saldo suficiente para você poder realizar passeios ou pagar algo para sua esposa, para sua namorada, ou vice-versa, né? Também, né? As esposas pagarem para o marido, né? Então, ou seja, é maravilhoso tudo isso. São coisas que realmente nós alegramos e adoramos ao Senhor quando tudo isso acontece. Mas também é necessário nós adorarmos ao Senhor quando nós estamos também no deserto. Não adianta apenas nós adorarmos ao Senhor quando nós somente estamos nas alturas. Nós precisamos adorar ao Senhor tanto nas alturas como nos vales também. Quando nós somos levados ao deserto, é um momento onde Deus, Ele viu que há uma falha em nós. E essa falha que está em nossas vidas nos afasta de Deus, e por isso Deus muitas vezes nos leva a um deserto, e esse deserto que Deus nos leva é para poder forjar o nosso caráter e fazer com que nós realmente venhamos nos alegrar no Senhor em todas as coisas, e entender que há um propósito debaixo dos céus sobre a nossa vida, sobre aquilo que Deus Ele liberou sobre nós. Só que às vezes nós não damos conta de tudo isso, e quando nós entramos em meio ao deserto, nós acabamos sofrendo, nós não conseguimos adorar a Deus. As pessoas, elas se entristecem, e se entristecendo porque estão passando por um deserto, elas acabam querendo achar um culpado, e esse culpado ao qual as pessoas acabam colocando a culpa é no próprio Deus, achando que Deus é mau, que Deus é ruim, que Deus não nos abençoa, que Deus não está no controle da situação.
que Deus já virou as costas para nós, e estamos completamente errados quando nós pensamos desta forma, porque o profeta Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2, ele diz: ouvi, ó Senhor, a tua palavra e a temi. Ou seja, quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela tem que gerar temor em nós, e esse temor que é gerado em nossas vidas é para que nós possamos realmente buscar ao Senhor em todo tempo, em todo momento, porque se nós não buscarmos a Deus a todo tempo, a todo momento, nós iremos perecer, somos nós que iremos sofrer. E por isso ele continua dizendo: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no decurso deles faze-a conhecida, e em meio à tua ira lembra-te da tua misericórdia. Quando nós olhamos para este versículo, eu pelo menos, eu vejo que, eu tenho certeza que Deus, ele sentado no teu trono, olhando aqui para a terra, ele está triste, porque ele enxerga uma igreja triste, uma igreja que não tem alegria, uma igreja que não está mais no deserto, que está na terra da promessa, mas está escravizada na terra da promessa, uma igreja que tem mais do que motivos para se alegrar em Deus, mas se trava diante da situação vivida, diante do caos que está estabelecido sobre as nossas vidas. A igreja, ela começa a ficar frustrada, e ela quer se fechar, e não quer adorar a Deus, achando que Deus, ele tem culpa. Só que Deus, ele não tem culpa das coisas que estão acontecendo no nosso meio. Deus, ele tem realmente a misericórdia, e por isso o profeta fala: lembra-te, Senhor, da tua misericórdia em meio à sua ira. E se hoje nós estamos aqui vivos, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. E se as misericórdias do Senhor estão renovadas em minha vida, eu preciso me alegrar e saber que Deus está me dando mais uma oportunidade para eu viver e me preparar para que um dia eu venha encontrar com Ele nos ares. Só que este deserto que nós estamos passando é um deserto que me faz eu ter escolhas em adorar ao Senhor em todos os sentidos. Porque, como eu falei no começo, quando nós temos tudo, é maravilhoso adorar ao Senhor. Só que se você der continuidade naquilo que o profeta Abacuque diz, ainda no capítulo 3, no versículo 17, 18 e 19, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira minta, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que os animais do campo sejam arrebatados, ainda que não haja mantimento no campo, todavia eu exultarei e adorarei o Deus da minha salvação, porque Ele fará os meus pés como os da corça, e me colocará em lugares altos. Eu preciso entender isso que Deus está falando comigo através do profeta, aonde a sua voz está ecoando até nós hoje, neste momento, para que nós venhamos dar a Ele adoração verdadeira. Abacuque, ele estava enxergando uma esperança arruinada do povo que viria posteriormente. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Um povo que está vivendo em ruínas, um povo que está livre, que não é mais escravo, mas se prende diante da situação vivida, a qual não consegue adorar ao Senhor como Ele quer ser adorado, aonde as dificuldades, os problemas tiram a minha alegria, e eu começo a ouvir a voz do mundo e das pessoas que querem dizer para mim e para você: aonde está o seu Deus? E eu digo para você: Ele está aqui, Ele está vivo, Ele está te enxergando, Ele está olhando para você e está esperando um posicionamento seu para poder cumprir aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida. Então deixe essa palavra ecoar, e entenda que se Deus está falando que os teus pés serão como os da corça, que Ele te colocará em lugares altos, é para você enxergar a saída, é para você realmente enxergar o que te espera lá na frente. Não deixe nenhum tipo de obstáculo paralisar você.
Não deixe nada atrapalhar o chamado que Deus ele tem sobre a sua vida. Alegra o teu coração. A batalha, toda batalha existe em dois propósitos. Olha para essa pessoa do seu lado aí e diga para ela: toda batalha, mas com fé, fala assim: toda batalha existe dois propósitos. Agora olha para ela e diz: o de Deus, o propósito de Deus e o propósito do diabo. Qual você vai querer? Qual? Qual propósito você quer? Glória a Deus. É claro que nós precisamos querer o propósito de Deus. O propósito de Deus é para que toda promessa se cumpra em nós. O propósito de Deus é que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele quer fazer cumprir em nossas vidas. Só que o propósito do diabo é paralisar o que já nos foi dado. Ou seja, se nós pudéssemos olhar o mundo espiritual, nós iríamos ver que todas as coisas que nós realmente entregamos diante do altar do Senhor, Ele escreve num papel, porque Ele conhece o desejo do seu coração. A Bíblia mesmo diz que Deus sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que merecemos. E é interessante nós abordarmos isso, porque o fim somos nós que determinamos. Se eu quero viver as promessas de Deus, eu vou determinar que eu viverei as promessas de Deus. Se eu não quero viver as promessas de Deus, sou eu também que determino. Mas como eu vou determinar não viver se é eu que quero viver? É através do pecado, através das transgressões, através das injustiças que nós cometemos diante de Deus, aonde nós nos fechamos e não o adoramos como Ele quer ser adorado. Quando eu faço isso, eu estou tirando toda a credibilidade que Deus colocou em mim, para que eu viva apenas a alegria que eu quero viver, e não a alegria que Deus quer que eu viva, porque o Senhor mesmo diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, quando nós nos alegramos em Deus, Ele nos fortalece, Ele não nos desampara, e Ele faz realmente que nós venhamos enxergar além do obstáculo, aquilo que Ele tem prometido para nós vivermos. E por isso eu entendo que a graça e a paz de Deus estão reunidas sobre a minha vida e a sua, por intermédio de Jesus, e por isso eu preciso me alegrar. Josué capítulo 6, o versículo 2 está escrito assim: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado nas tuas mãos Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Ou seja, o propósito de Deus é que eles entrassem para desfrutar da promessa. Só que o propósito do diabo era impedir com as dificuldades. Jericó era uma cidade não muito grande, ela tinha 40 mil metros quadrados, 4 muralhas, cada muralha 4.018 metros, com 12 metros de altura, 8,5 metros de largura, aonde dava-se para passar um carro com cavalos em cima. Ela tinha 12 torres, 12 portas, e era algo dificultoso aos olhos humanos. Imagina comigo, você tira 1 metro daquela parede para cá, então você tirando 1 metro daquela parede ali para cá, vai dar mais ou menos aqui. Então a muralha tinha essa largura, ela tinha 2 vezes a altura dessa igreja, que tem 6 metros, essa parte mais alta, e 4 quilômetros e 18 metros de comprimento. Aí você fala comigo, aí você pergunta para mim: como que aquelas muralhas ruíram? Como aquelas muralhas caíram? Tem explicação? Não tem como se explicar o milagre é para ser vivido.
Aquelas pessoas olharam aquilo e o diabo já foi falando no ouvido delas: vocês não vão conseguir vencer, vocês não vão conseguir ultrapassar as muralhas, vocês, além de ultrapassar as muralhas, ainda tem o rio que impede vocês de passar. Só que eles não temeram, eles acreditaram na promessa, e por crerem na promessas, eles avançaram. Eu e você temos promessa de Deus nas nossas vidas e nós precisamos avançar. Nós não podemos ficar parados, nós não podemos olhar a situação e falar: eu não vou conseguir, não vai dar certo. Mas eu quero crer que ainda que você ache que não vai dar certo, vai dar certo. Ainda que as coisas são adversas na sua vida, você pode ter a certeza que quando Deus está no controle, Ele opera o seu querer para que vivamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Os 2 testemunhos aqui dados hoje foi assim. Talvez as pessoas, eles ficaram descrentes, mas Deus já havia liberado a promessa. Olharam a situação, como o nosso irmão, eu aqui com 60 anos, os jovens, olha só, está vendo o que o inimigo ele vai tramando? Ele vai querendo mostrar para as pessoas que nós somos incapazes de vencer. Só que quando Deus está no negócio, Ele confunde aqueles que têm sabedoria, aqueles que talvez estejam mais bem preparados humanamente falando, mas quando Deus está na frente da situação, Ele faz o seu milagre acontecer para que você possa realmente vir aqui na frente e glorificá-lo, para que as pessoas vejam que Ele é Deus. Então entenda isso de uma vez por todas. E as 4 coisas que mais aborrecem a Deus na vida de um ser humano é a murmuração, o pecado, a transgressão e a abominação. A murmuração, ela retém os céus. A murmuração, ela interrompe uma aliança estabelecida por Deus. E quantas pessoas estão murmurando diante desse deserto? Quantas pessoas estão se limitando perante aquilo que Deus está estabelecendo sobre as suas vidas? Quantas pessoas estão se entristecendo e não conseguem ser transformados? E eu e você, nós precisamos ter a nossa mente mudada. Eu e você precisamos ter a nossa mente transformada. Eu e você precisamos entender o plano e o propósito de Deus. E quem não é transformado não consegue ver a transformação em outra pessoa. Mas aquele que é transformado em Cristo Jesus consegue enxergar a transformação em outras pessoas, consegue ver as mudanças, consegue enxergar que Deus habita naquela vida, que Deus está no controle de toda a situação. Por isso eu não posso desistir, por isso eu tenho que fechar a minha boca para não murmurar. Por isso eu tenho que ter um entendimento para que eu venha permanecer em santidade. Como você louvou aqui, declarando que Deus é santo, nós precisamos também declarar santo, porque quando nós declaramos santidade ao Senhor, nós também nos enchemos da sua magnitude e da tua santidade para poder vivermos e desfrutarmos do melhor que Ele tem preparado. Eu preciso entender que Deus estabelece grandes planos. Quem aqui tem dom? Quem aqui tem dom? Todos podem ter dom? Todos podem. Só que o dom, ele não impede a pessoa de ir para o inferno. O dom, todo mundo pode ter. Só que o dom não vai te impedir de ir para o inferno. O que realmente me faz diferenciado, o que eu preciso buscar, é a unção em Deus. Porque a unção, ela declara que eu tenho a marca da promessa. E quando eu entendo isso, eu não posso deixar o azeite faltar em mim. Quando eu entendo isso, eu vejo que realmente eu preciso ser diferente. Porque aquele que tem dom é apenas um observador, como o diabo é observador.
E o observador, ele fica só vendo as coisas acontecerem à sua volta e não faz nada por merecer. O observador, ele é escravo, mesmo desfrutando simbolicamente de algo que Deus lhe deu. Ele continua sendo escravo, aonde ele não tem paciência. O observador, ele é impaciente. O observador, ele é como o bode, que só quer chamar a atenção, e não se manifesta o poder de Deus sobre a vida dele. O observador, ele é arrogante. O observador, ele é crítico. O observador, ele nunca está realmente disposto a obedecer o propósito estabelecido por Deus sobre a sua vida. O observador, ele vai continuar observando a igreja do Senhor Jesus e ir para os ares, e vai ficar aqui nesta terra. Mas aqueles que realmente buscarem em Deus, através da prática da palavra, aqueles que buscarem em Deus o seu milagre, porque a palavra diz que se Deus estiver em nós e as palavras dele permanecerem em nós, nós pediremos o que quisermos e vos será feito. Ou seja, mas para que isso aconteça, eu preciso ter uma vida de retidão com Deus, eu preciso ter uma vida de propósitos, eu preciso me alegrar. E hoje em dia o que mais se vê são pessoas tristes, pessoas que não conseguem realmente buscar ao Senhor como Ele deve ser buscado, pessoas que olham a situação e veem já um grande gigante e falam: eu não vou vencer, eu não vou conseguir, eu vou bater com a cara na parede, eu vou chorar. Eu preciso mudar, eu preciso entender o propósito de Deus, porque o justo, ele vê o obstáculo cair, o justo, ele desfruta da provisão de Deus, o justo, ele grita de alegria. Agora era para você gritar, você não gritou. O justo, ele recebe a promessa e ele toma posse daquilo e ele luta por aquilo, porque ele está ouvindo Deus direcionar ele. Abra comigo a sua Bíblia, lá em Josué, Josué capítulo de número 6. Versículo de número 18. Está escrito assim: tão somente guardai-vos das vossas contendas, para que, tendo-as vos condenado, não tomeis delas coisa alguma, e não façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Porém toda a prata, e o ouro, e os vasos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o tesouro do Senhor. Gritou o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o zunido da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Olha só que maravilhoso. Deus, Ele liberou uma ordem, e algumas coisas apenas Deus falou: vocês vão poder pegar isso, e não fazeis anátema ou malditos as coisas que estão lá dentro. Vocês vão entrar ali, eu vou fazer aquelas muralhas ruírem, elas cairão, e haverá um milagre a ser colhido lá dentro. Só que quando vocês entrarem, vocês destruirão os postes ídolos, vocês destruirão os homens, as mulheres, as crianças, vocês não farão aliança com nenhum daqueles povos que estão ali dentro. Por que Deus falou isso? Porque se aquelas coisas eles adquirissem para si, eles iriam se corromper e não desfrutariam do milagre que Deus havia estabelecido sobre a vida deles.
E quando nós realmente entendemos este grande propósito de Deus sobre a vida de um povo que buscou, a vida de um povo que estava determinado a viver a sua promessa, a viver um milagre, eles não ligaram para aquelas muralhas gigantescas, porque eles sabiam que Deus era poderoso para fazer elas ruírem. E quando eles viram tudo aquilo, o povo se encheu de alegria, o povo gritou, o povo tocou as buzinas, e aquelas muralhas ruíram, e eles puderam entrar, e obedecendo a Deus, fizeram aquilo que Deus havia estabelecido para eles. Ou seja, a obediência, ela gera um milagre em nós. A obediência naquilo que Deus estabelece sobre as nossas vidas nos faz prosperar e vencer toda barreira, toda muralha. Eu não sei qual é a muralha que está impedindo você de enxergar a promessa e o milagre que Deus já estabeleceu sobre a tua vida, mas eu quero dizer que esta noite, se você ouvir a voz de Deus te direcionando e encher o teu coração de alegria, este deserto já é passado. Esse deserto foi um momento de provisão que Deus liberou sobre a sua vida, mas Deus, Ele quer que você entre na terra para desfrutar das promessas e adquirir tudo aquilo que Ele estabeleceu para ser vivido por você. Deus tem um milagre para você. Ser valente, não desista, não deixe este obstáculo ofuscar a glória que Deus está querendo mostrar através daquilo que Ele quer fazer sobre a tua vida. Não deixe este deserto, não deixe essa dificuldade paralisar você. Marche, é uma ordem que Deus está nos dando. Continue. Deus tem o melhor para você. E para você viver isso, você não pode olhar a sua situação, ou seja, olhar o seu obstáculo, olhar a muralha e falar: eu não vou conseguir, não vai dar certo, é muito difícil, parece uma utopia, e deixa para lá. Se você deixar para lá, você vai estar jogando fora algo precioso que Deus colocou nas tuas mãos. Por isso, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Essas pessoas foram justificadas por Deus, pela fé que eles tiveram em Deus. Eu e você, esta noite, se tivermos a fé verdadeira em Deus, nós viveremos o milagre. Nós desfrutaremos da promessa estabelecida por Deus sobre as nossas vidas. E isso me alegra o coração. Sabe por quê? Porque se você tiver fé, você pode ter a certeza que aquilo que Deus, Ele realmente quer liberar sobre a sua vida, vai percorrer a terra. As pessoas ouvirão de você, as pessoas olharão para você e verão que realmente você serve um Deus que te abençoa em todos os sentidos, que você serve a um Deus de milagres, que você serve um Deus que está no controle de toda a situação, assim como fizeram com Josué. No capítulo 6, no versículo 27 diz: assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Sabe por quê? Porque ele tinha confiança em Deus. Ele aprendeu que sem Deus ele não iria conseguir fazer nada. Ele entrava nos lugares e ele via a possibilidade de herdar a promessa. E quando nós também olhamos a situação e falamos: eu vou vencer, você vai vencer, porque você está decretando com a tua boca no mundo espiritual que você é mais do que vencedor. E se você decreta isso, você precisa encher o seu coração de alegria. Está passando pelo deserto, glorifica ao Senhor, porque Ele está provendo o sobrenatural. A Bíblia diz: buscar primeiramente as coisas lá do alto, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas demais coisas? O que comer, o que beber, o que vestir. Quem aqui está pelado esta noite? Ninguém. Deus te vestiu.
Quem aqui ao menos não bebeu um copo d'água? Você bebeu. Então Deus saciou a tua sede. Quem aqui não comeu pelo menos uma refeição? Você comeu. Ou seja, essas coisas Deus supriu sobre a tua vida. E por isso, eu tenho que deixar a voz de Abacuque ecoar. Capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela fé. Nós somos justificados por Deus. Josué, ele observou Moisés e falou: eu quero ser igual. Ou melhor, eu quero entrar na terra onde Moisés não pôde entrar. Josué olhou a situação e olhou o povo que estava à sua volta e falou: eu não vou desanimar, eu não vou jogar a toalha. As pessoas podem olhar para mim e falar: onde está o teu Deus? E você vai falar: Ele está cuidando de mim. A Bíblia diz que o Senhor falou para Josué: sede forte e corajoso. É isso que Deus está falando.